Pesadelos em Foco. Olá, apreciadores do arrepio. Sejam bem-vindos de volta ao Pesadelos em Foco, o seu porto seguro, ou seria, o seu ponto de partida para o desconhecido. Hoje, nosso anfitrião cadavérico aqui desenterrou uma daquelas histórias que fazem você pensar duas vezes antes de pegar um atalho naquela estradinha deserta. Sabe como é, né? Às vezes, o caminho mais curto para casa é, na verdade, o mais longo para a sua sanidade. E a história que vocês vão ouvir é um lembrete macabro de que nem toda cidadezinha pacata é o que parece. Algumas guardam segredos que preferiam nunca ser descobertos. Então, se você é novo por aqui, já sabe o que fazer. Inscreva-se para não perder nenhuma jornada ao pavor. Deixe aquele like cadavérico para fortalecer nosso clã das sombras. E claro, comente aí embaixo qual foi o seu maior pesadelo na estrada. Agora, sem mais delongas, ou seriam mais angústias? Aumente o volume se tiver coragem. Meu nome é Ricardo e o que vou contar aconteceu há uns 2 anos, mas ainda me causa calafrio só de lembrar. Eu moro em Belo Horizonte e minha mãe, Dona Yolanda, vive numa cidadezinha no interior de São Paulo, perto da divisa com Minas. Não a visito tanto quanto deveria. Essa é a verdade, mas faço questão de ir no aniversário dela. Naquele ano, a viagem de ida tinha sido surpreendentemente tranquila. Geralmente são umas 7, 8 horas de estrada na Fernão Dias, mas consegui fazer em 6,5. Um alívio, porque dirigir longas distâncias para mim é um teste de paciência. Quanto menos tempo no volante, melhor. Saí da casa da minha mãe por volta das 4 e pouco da tarde, depois de um almoço de aniversário caprichado. O sol já começava a querer se pôr, pintando o céu com aqueles tons alaranjados que normalmente me trariam paz. Mas não naquele dia. Logo nos primeiros 40 minutos de volta, peguei um congestionamento infernal na rodovia principal. Coisa de acidente feio, imaginei. Fiquei parado literalmente uns 30 minutos sem andar 1 metro. Depois, aquele anda e para que frita os miolos de qualquer um. O câmbio manual do meu velho Gol já estava me dando cãibra na perna esquerda. Depois de quase 2 horas nesse suplício, meu Waze, com aquela vozinha irritantemente alegre, anunciou um bloqueio total mais à frente devido a um incidente grave. Não me surpreendi, mas agradeci por ter um culpado para tanta lentidão. Foi aí que a voz eletrônica sugeriu um desvio, uma rota alternativa por estradas vicinais que, segundo ela, me economizaria um bom tempo. Naquele ponto, qualquer coisa era melhor do que ficar ali cozinhando dentro do carro. A saída estava próxima e, com muito custo, furei o bloqueio de caminhões e consegui acessar a rampa, seguindo outros 2 carros que tiveram a mesma ideia. O Waze recalculou a rota. Uns 15 minutos depois, eu estava numa estrada de terra, batida, cercada por canaviais que se estendiam até onde a vista alcançava. O sol já tinha sumido no horizonte e a escuridão começava a engolir a paisagem. Por um lado, dirigir sem interrupções, mesmo naquela buraqueira com o cheiro de mato entrando pela janela, me deu uma momentânea sensação de alívio. Mas não durou muito. Ao passar pela 3ª ou 4ª curva fechada, ladeada por bambuzais que faziam um barulho fantasmagórico com o vento, percebi que estava completamente sozinho. Os carros que me seguiram na saída da rodovia haviam sumido. Nem sinal de faróis atrás ou na frente. Estranho, mas tentei não pensar muito nisso. De repente, a luz da reserva piscou no painel. Um suspiro pesado escapou dos meus pulmões. Era só o que me faltava. Olhei no GPS. Nenhum posto de gasolina num raio de muitos quilômetros por aquela rota alternativa. Comecei a me arrepender amargamente da decisão. Continuei, economizando combustível, quando, numa bifurcação, avistei uma placa de madeira, quase ilegível, com o nome Vila da Névoa e uma seta indicando a direita. Sem muitas opções, virei. Ao entrar na vila, a primeira impressão foi de abandono. Um pequeno posto de gasolina com uma única bomba enferrujada, uma venda com cara de poucos amigos ao lado, e mais adiante, algumas casas com janelas escuras, como órbitas vazias. Estacionei ao lado da bomba, que tinha um aviso desbotado: "Pague", no caixa antes de abastecer. A noite já caíra por completo,
e apenas um poste com uma lâmpada fraca iluminava precariamente a entrada da venda. Desci do carro, sentindo um arrepio percorrer minha espinha, e não era só pelo sereno que começava a cair. Caminhei até a venda. Ao empurrar a porta rangente, o cheiro de mofo e algo mais adocicado e rançoso invadiu minhas narinas. Atrás do balcão, um senhor idoso, pele encerada e translúcida, barba rala e olhos fundos, me encarava. Usava uma camisa xadrez desbotada. Acenei com a cabeça um cumprimento mudo. Ele não esboçou reação. Nenhum músculo do rosto se moveu. Seus olhos, porém, pareciam duas brasas fúnebres fixas em mim. "Boa noite", murmurei, pegando uma garrafa d'água empoeirada de um refrigerador, desligado. "Queria colocar uns R$ 50 na bomba ali fora, por favor." Ele continuou me fitando, um leve repuxar nos cantos da boca que poderia ser um sorriso, mas era tão sutil e demorado que pareceu mais um espasmo. 1 minuto inteiro de silêncio se passou, pesado, opressor. O único som era o zumbido de um grande besouro que se debatia contra a lâmpada fraca do lado de fora. "O senhor está bem?" perguntei, já me sentindo profundamente desconfortável. Ele piscou uma vez de forma lenta, quase teatral. Apertou alguns botões numa caixa registradora antiga e voltou à sua imobilidade perturbadora. "E a água, quanto fica?" Insisti. Nenhuma resposta. Cansado demais para discutir, coloquei uma nota de 50 e uma de 5 sobre o balcão sujo e saí apressado, sentindo seus olhos queimando minhas costas. Enquanto o tanque enchia, com o barulho da bomba soando, estranhamente alto no silêncio da vila, notei algo ainda mais bizarro. Uma mulher, parada no meio da rua de terra alguns metros adiante, completamente imóvel olhando para o nada, na direção da escuridão onde a estrada sumia. Ela usava um vestido claro, esvoaçante, que parecia brilhar sob a luz fraca do poste. Quando o tanque encheu, fechei e caminhei cautelosamente até ela, olhando para os dois lados, embora soubesse que não viria carro algum. "Senhora, tudo bem por aí?" perguntei, minha voz soando mais trêmula do que eu gostaria. "A senhora sabe que está no meio da rua?" Ela virou a cabeça lentamente na minha direção. O mesmo esboço de sorriso forçado do atendente da venda estava em seus lábios. Seus olhos eram grandes, escuros e vazios. "Oh, sim", ela sibilou, a voz fina como papel de seda. "Estamos todos aguardando." "Aguardando o quê?" perguntei, sentindo um nó no estômago. Ela apenas sorriu mais largamente, um sorriso que não alcançava os olhos, e voltou a encarar a escuridão. Aquilo foi o suficiente. Meu tanque estava cheio, minha paciência esgotada e meu medo crescendo a cada segundo. Entrei no Gol, dei partida e contornei a mulher com cuidado, ela permanecendo imóvel como uma estátua macabra. Ao seguir pela rua principal da vila, mais cenas bizarras. Em frente ao que parecia ser um correio fechado, com a pintura descascada, 4 vultos estavam parados, imóveis, encarando a porta. Não se mexiam, não conversavam. Pareciam manequins esquecidos. Mais adiante, numa casa com um jardim sem uma única flor, apenas terra seca e pedras, um homem de chapéu capinava ao nada com uma enxada, seus movimentos repetitivos e sem propósito, os olhos fixos no chão. Do outro lado da rua, num terreno baldio, 2 crianças brincavam numa gangorra. Mas não brincavam de verdade. Estavam sentadas, uma em cada ponta, perfeitamente equilibradas, encarando-se fixamente, sem subir ou descer, sem sorrir, sem emitir som algum. Seus rostos pálidos e os mesmos sorrisos mínimos e perturbadores. Comecei a acelerar, o desejo de sair daquele lugar se tornando uma necessidade física. Foi quando luzes azuis e vermelhas explodiram no meu retrovisor. Uma viatura policial velha, um camburão daqueles modelos antigos da polícia militar, estava na minha cola. Xinguei baixo e encostei. Pelo retrovisor vi o policial descer, alto, corpulento, com um bigode farto, e para meu horror crescente, o mesmo sorriso largo e vazio dos outros. Ele caminhou lentamente até minha janela,
cada passo parecendo durar uma eternidade. Parou ao meu lado, apenas me olhando. Minutos se passaram em silêncio tenso. Eu já tinha sido parado antes, sabia que o procedimento era esperar as instruções, mas aquilo era diferente. Decidi quebrar o gelo. Baixei o vidro. Algum problema, guarda? Tentei soar casual, mas minha voz falhou. Ele se inclinou, o rosto quase colado no meu, o hálito com um cheiro estranhamente metálico. Seus direitos foram suspensos, ele disse, a voz grave, quase um rosnado. Ninguém que entra aqui tem o direito de sair. Um arrepio gelado desceu pela minha espinha. Como assim? Eu tenho documentos, o carro está em dia. Ele riu, uma risada seca, sem humor. Documentos não valem nada na névoa, meu caro. Leis são diferentes por aqui. Então ele se afastou, o sorriso se alargando ainda mais. Tenha uma longa estadia. Ele voltou para a viatura, deu meia volta e partiu. As luzes ainda piscando, sumindo na escuridão de onde viera. Fiquei ali paralisado, tentando processar o que acabara de acontecer. Olhei ao redor. Todas as figuras que eu tinha visto antes, o homem com a enxada, as crianças na gangorra, os vultos no correio, agora estavam todos virados na minha direção. Parados, observando, sorrindo. Engoli em seco, engatei a primeira e comecei a sair dali devagar. Foi quando a vi. A mulher do vestido claro, a mesma do posto. Mas agora ela estava parada no meio da estrada, bem na minha frente, bloqueando a saída da vila. Eu tinha dirigido por alguns minutos, ela não poderia ter chegado ali tão rápido, a menos que ela não fosse humana. Aproximei-me lentamente, o coração batendo como um tambor de guerra. Quando estava a poucos metros, com o farol iluminando-a, ela virou o rosto para mim. O sorriso tinha sumido. Seus olhos não eram mais escuros e vazios. Eram duas fendas de um vermelho incandescente, como se chamas ardessem por dentro. E então, ela falou. Mas a voz não era dela. Era uma voz gutural, profunda, masculina e feminina ao mesmo tempo. Um coro de lamentos e sussurros. Você não vai escapar. Nós estávamos aguardando. Não pensei duas vezes. Afundei o pé no acelerador com toda a força que tinha. O Gol cantou pneu na terra, jogando poeira para todo lado enquanto eu desviava dela por um triz. Pelo retrovisor, vi sua silhueta imóvel, os olhos vermelhos fixos em mim até que a curva da estrada a engoliu. Não aliviei o pé até avistar as luzes fracas da rodovia principal, uns 20 minutos depois de puro terror e velocidade. Quando finalmente senti o asfalto liso sob os pneus, uma onda de alívio tão intensa me invadiu que quase chorei. Peguei o primeiro retorno e voltei no sentido contrário ao que ia, só para ter certeza de que estava longe daquele desvio maldito. Não parei em nenhum posto, em nenhuma cidadezinha. Dirigi direto para Belo Horizonte, abastecendo apenas em grandes postos na beira da estrada, sob luzes fortes e com movimento de pessoas. Cheguei em casa de madrugada, exausto, mas com adrenalina, suficiente para ficar acordado por dias. No dia seguinte, com a luz do sol, tentei refazer a rota no GPS no Google Maps. Procurei por Vila da Névoa em tudo quanto é canto. Nada. Nenhum registro daquele lugar, nenhuma estradinha naquele ponto exato do mapa. Era como se a vila, seus habitantes e todo o meu pesadelo tivessem sido uma alucinação. Mas eu sei o que vi, sei o que senti. Aquelas pessoas, ou o que quer que fossem, não eram deste mundo. Suas feições eram humanas, mas seus olhos, seus sorrisos, sua quietude, eram a própria encarnação de um pesadelo. Até hoje, quando fecho os olhos, vejo aqueles sorrisos vazios e os olhos vermelhos da mulher. No ano seguinte, mandei um presente bem caprichado para minha mãe pelo correio e liguei no dia do aniversário dela. Acho que, por um bom tempo, minhas visitas serão apenas virtuais. Algumas estradas, meus amigos, é melhor nunca pegar. E algumas vilas, é melhor que permaneçam perdidas na névoa.